Sou intérprete de Libras na Prefeitura de São Paulo. Atuo como intérprete também na minha igreja, no Ministério com Surdos. Já acompanho você faz um tempo mais. Como a escrita de sinais me ajuda como intérprete de Libras? Rosana é intérprete na prefeitura, né? Geralmente prefeitura é fundamental, ok? E ela é intérprete também no Ministério dos Surdos na igreja. São dois contextos diferentes de interpretação. E, obviamente, as necessidades e aplicações da prática de interpretação e os desafios que acabam surgindo de cada um deles são diferentes. Então, vou contextualizar um e depois o outro. Eu também já interpretei na prefeitura. Interpretava na prefeitura de Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E foi justamente naquele período em que eu estava imergindo na escrita da língua de sinais. Eu já estava fazendo a faculdade de Letras Libras na época. Faltava algum tempo ainda, eu acho quase um ano para eu me casar com a Raquel. Foi isso. Então, durante 3 anos eu trabalhei nessa escola. Então, pegou o período 1 ano antes de casar e depois já 1 ano casado. Foi o período que eu estava escrevendo o livro Escrita de Sinais e Mistérios. Naquela época, eu estava escrevendo essa edição aqui junto com a Raquel, a primeira edição. Hoje, ela está esgotada. Ela foi substituída por este aqui, que é a segunda edição revista atualizada e ampliada do livro Escrita de Sinais e Mistérios. Você vê aqui a espessura deles, dá até para perceber que esse daqui é muito mais completo, né? Mas a grande questão desse processo do intérprete em sala de aula é, primeiro, sempre tem termos novos para você interpretar. Sempre tem algum contexto diferente, uma disciplina diferente para ser interpretada. São muitas disciplinas. Isso se aplica tanto à escola como ao curso técnico, por exemplo, que eu já interpretei também, mas também se aplica à faculdade. São muitos contextos diferentes necessários de interpretação. E em cada um deles, sempre é necessário você ter vocabulário daquela área em específica, daquele tipo de contexto em específico. Isso é muito poderoso porque torna a sua prática de interpretação muito mais clara, muito mais leve, e faz com que toda a dinâmica da sua sinalização fique muito mais prática. Só que, eventualmente, tem alguns desafios, que às vezes você sabe os sinais, mas o aluno não sabe. Ou o contrário, às vezes ele sabe e você não sabe. Aí entra a escrita da língua de sinais, porque conforme for a forma como você interpreta em sala de aula, por exemplo, tinha algumas disciplinas que eu interpretava assentado na frente do aluno surdo. Outras eu interpretava em pé. Dependia do tipo de disciplina, dependia da dinâmica do professor e assim por diante. Às vezes eu ia para o quadro, por exemplo, para ficar lá próximo ao professor, nas aulas de matemática, algumas aulas de geografia ou de ciências, por exemplo. Mas eu sempre tinha ali comigo uma folha de papel e uma caneta na minha frente. E ali também, às vezes eu tinha um pequeno glossário de sinais daquela disciplina. Você sabe que em sala de aula, muitas vezes é necessário que o professor retome assuntos anteriores, de aulas anteriores. Então, por disciplina, eu tinha ali algumas folhas, geralmente eu deixava grampeado, depois eu passei a fazer isso num caderno, e aí eu deixava aberto ali já. Então, muitas vezes, às vezes eu não lembrava de determinado sinal, eu batia o olho ali, eu já pegava o sinal e já sinalizava. E era muito legal essa prática, porque depois o aluno surdo começou a escrever também. Ele foi entendendo a dinâmica da escrita da língua de sinais e foi fazendo as anotações. E outra prática que eu tinha também era de que esse aluno criou o sinal para todos os colegas de turma dele. Então, esses sinais a gente tinha escrito, os sinais ali eram mais de 30 colegas na turma. A gente tinha escrito ali os sinais dos colegas, sinais dos professores, e ele tinha isso, fiz uma cópia para ele, depois ele mesmo já foi praticando a escrita, e eu tinha a minha. Então, eu deixava ali. Então, às vezes o professor chamava alguém da turma para poder ir lá na frente, fazer alguma dinâmica e tal, e então eu sabia exatamente o sinal de cada um dos colegas da turma, porque eram muitos, né? E eu podia fazer dessa forma. Então, a escrita da língua de sinais, ela facilitou demais a minha prática como intérprete em sala de aula. E, para além disso, eu passei a utilizar ela também para poder buscar outros sinais. Então, eu passei a usar ferramentas online, como o próprio SignPuddle,
que é uma ferramenta online para escrita da língua de sinais no computador, e ela é gratuita, inclusive. Foi ela que nós utilizamos para fazer esses sinais que estão aqui escritos no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, tá vendo? Tem uma alta qualidade de impressão, então foi assim que a gente fez. E naquela prática, o que acontecia? Eu ia buscando outros sinais, às vezes tem sinais usados em outras regiões do Brasil, ou às vezes até em outros países que são aplicáveis. Por exemplo, o sinal de curto-circuito, que é assim, ó. Faz um movimento aqui com a boca, e aqui é como se fossem os dois fios e algo que toca nos dois fios, ou que eles às vezes se encostam. Então, assim, é uma prática muito grande, uma prática muito simples também, de você se desenvolver, porque você vai captando exatamente as nuances da Libras. E tem um outro aspecto que é sobre a interpretação na igreja, que também requer sinais, às vezes, muito específicos, de contextos muito específicos, e tanto na escola bíblica dominical ou sabatina com os surdos, quanto também na própria prática do culto ou da missa, conforme for a igreja que você frequenta ou a sua religião, você pode ir fazendo ali as suas anotações dos sinais que foram surgindo ali na sua comunidade, na sua igreja, na sua religião, e também de outros sinais que você aprendeu. Talvez você tenha aprendido na internet. O próprio Dissolibras, por exemplo, tem muitos sinais de vários contextos diferentes. Todos os dias nós acrescentamos, adicionamos novos sinais nele. Então é muito prático para você realmente ir e pegar os sinais. Agora, uma coisa que muita gente acaba não percebendo é o seguinte: toda essa dinâmica de ser intérprete em sala de aula, ser intérprete na igreja e de utilizar a escrita da língua de sinais, no final das contas, o objetivo disso é simplificar e facilitar a sua vida, dar mais leveza para o seu trabalho e ainda traz uma percepção da profundidade que a Libras tem. Isso vai fazendo com que, por exemplo, esse aluno em sala de aula, era encantador ver o brilho no olhar dele à medida em que ele ia se desenvolvendo e adquirindo novos vocabulários. Eu me lembro exatamente do dia em que, numa aula de geografia, estava sendo explicado sobre o contexto de globalização. Eu fiz esse sinal aqui, que é o sinal de globalização. Ele não conhecia esse sinal na época e ele foi e perguntou: o que é isso? E aí eu interpretei essa pergunta para a professora e então ela foi e respondeu e explicou o que era globalização e ele ficou lá fazendo assim. E aí depois, em um outro momento, para gerar e estimular a curiosidade dele, eu fui lá e escrevi no papel o sinal de globalização. E foi uma prática muito interessante, porque ele viu exatamente a dinâmica de como que a escrita da língua de sinais funciona e de como que ela pode impulsionar os aprendizados. Como, por exemplo, como eu escrevi aqui, ó, o sinal de globalização. Isso é muito poderoso, porque torna ainda mais visual, tanto para você que está interpretando a Libras, quanto também para os surdos. Em outros momentos, às vezes até numa escola bíblica, por exemplo, em que eu escrevia no quadro sinais chaves ou até versículos bíblicos em Libras, e facilitava muito a prática, porque o próprio surdo, ao ver a escrita da língua de sinais, é tão intuitivo a forma visual dela, como você vê, por exemplo, nesse sinal escrito aqui, ó. Isso vai fazendo com que eles memorizem com muito mais facilidade o desenvolvimento ali da Libras, os sinais, as frases, enfim, o que é necessário ali na prática.